Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente para responder uma dúvida que eu recebi aqui no canal, perguntando o que é exatamente a taxa Selic, a taxa DI e a inflação IPCA e como é que elas se relacionam. Esse assunto é um pouco mais técnico, mas é muito importante e está sempre presente nos principais jornais, nas notícias de economia. Bom, para a gente começar a entender esses conceitos, a gente precisa ter em mente que a gente está falando de duas famílias diferentes. Uma família das taxas de juros e outra família dos índices de inflação. Essas famílias, elas têm, digamos assim, integrantes, cada uma delas, ou melhor, parentes, vamos dizer assim, que se comportam de maneira parecida dentro de cada família, porém essas famílias entre si, teoricamente, seguem trajetórias opostas. Então, vamos entender cada uma dessas famílias. A família dos juros, ela é composta então por vários membros, que são várias taxas de juros diferentes e que representam em algum contexto o custo do dinheiro. Então aí existem várias taxas, como por exemplo a taxa Selic, a taxa do DI, a taxa de longo prazo dos empréstimos do BNDES, a taxa referencial que corrige os valores de poupança, as taxas, vários tipos de taxa de crédito, taxa do cheque especial, taxa do cartão de crédito, taxa de financiamento imobiliário, existe uma infinidade de taxas. E todas elas seguem uma trajetória parecida. Normalmente, elas sobem juntas ou caem juntas. Apesar dessas taxas estarem presentes, em todos os ramos do mercado financeiro, elas ficam mais explícitas assim no mercado de crédito, que é o mercado onde as pessoas pegam dinheiro emprestado e pagam juros. Então é aí que elas ficam mais evidentes, digamos assim. E aí o que acontece? Existe uma dessas taxas integrantes da família das taxas de juros que baliza todas as outras. Essa taxa é a taxa Selic. A taxa Selic é aquela que vai direcionar para cima ou para baixo todas as outras taxas. E a taxa Selic, ela é definida nas reuniões do Copom, que acontecem a cada 45 dias. O Copom funciona dentro do Banco Central e a reunião dos diretores do Banco Central mais o presidente definem, então, a cada 45 dias qual vai ser a nova taxa Selic. E, por exemplo, esse balizamento das outras taxas fica bem evidente na taxa DI, que hoje em dia ela é padronizada como 0,1% menor do que a taxa Selic. Já a outra família, a família dos índices de inflação, ela é composta por índices de preço que não são exatamente uma taxa, já que uma taxa ela é basicamente uma proporção entre duas grandezas. E um índice de preços, ele é uma proporção de preços entre dois momentos diferentes do tempo. Então essa é a metodologia dos índices de inflação. Vamos exemplificar na tela como é que é o funcionamento geral da metodologia de índices de preço. Bom, então vamos lá, gente. Imagina que no período 1, a gente tem uma cesta de produtos composta por carne, gasolina e energia elétrica, e os preços unitários são esses. Na carne se paga R$ 30 o quilo, na gasolina se paga R$ 7 o litro e na energia elétrica se paga 50 centavos por quilowatt-hora. E vamos imaginar que a gente tem um consumo de 4 kg de carne, 50 litros de gasolina e 300 kWh. Então, o período 1 está definido dessa maneira. Agora, vamos imaginar que no período 2, no futuro, o consumo se mantém o mesmo. 4 kg de carne, 50 litros de gasolina e 300 kWh. No entanto, os preços se reajustam para a carne vai para R$ 35 o quilo, a gasolina vai para 7,50 o litro e a energia elétrica vai para 60 centavos. Então, o período 2 está definido aqui. Como é que acontece o cálculo do índice de preço de inflação? O índice de preço aqui, ele é basicamente o custo do consumo no período 2 dividido pelo custo do consumo no período 1. Então, o que a gente tinha? A gente tinha o seguinte, no período 1, o consumo era 4 vezes 30 de carne, 50 vezes R$ 7 de gasolina e 300 vezes 50 centavos de energia elétrica. No período 2, o consumo é o mesmo, mas os preços mudaram. Se a gente resolve essa conta, a gente vai chegar nessa fração, 695 por 620, isso dá aproximadamente 112. Ou seja, no período 1, se gastava R$ 620 para consumir aqueles produtos. Agora se gasta 695. Então, fica definido que a inflação do período, a gente está usando período 1, período 2, mas pode ser mês, trimestre, ano, qualquer período.
a inflação do período é o que excede 100%. Então, a inflação desse período aqui, do período 1 para o período 2, foi de 12%. E aí, claro, né, gente, que existem vários tipos de índices de inflação. Esse que a gente usou de exemplo só para ilustrar o funcionamento geral dos índices de preço, mas existem os índices de preço usados hoje na economia, mais amplamente usados, e eles consideram uma gama enorme de produtos que representam tudo aquilo que, em média, as famílias consomem. Um exemplo de índice de preço, por exemplo, é o IPCA, que considera na região assim das principais capitais, regiões metropolitanas do Brasil, o consumo das famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos. Outro índice de preço é o INPC, que considera também nas mesmas regiões, principais capitais e regiões metropolitanas, o consumo das famílias que recebem de 1 a 5 salários mínimos. Então, o consumo das famílias de menor poder aquisitivo. Outro índice de preço é o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, que mede a inflação daqueles produtos que servem de insumo à construção civil. Daí existe o IGPM, que por sua vez é um índice de inflação composto de outros índices de inflação, como por exemplo o IPA, que é o índice de inflação do produtor, que considera na sua cesta de produtos aqueles produtos que são transacionados entre empresas, não para o consumidor final. Enfim, existem vários índices de preço. Eles também vão caminhar juntos para cima ou para baixo, porque veja, quando há inflação, normalmente inflação é um processo em cadeia, O encarecimento de alguns produtos faz com que outros encareçam por tabela. Então, quando um índice de inflação estiver subindo ou caindo, provavelmente ele vai funcionar em cadeia com os outros índices de inflação e vai também trazer para cima ou para baixo na mesma direção que ele estiver andando. Então veja que nós temos claro agora que essas duas famílias, a família das taxas de juros e a família dos índices de inflação, são compostas por elementos que traçam uma trajetória similar dentro dessas famílias. Agora, qual será a relação entre essas duas famílias, a família das taxas de juros e a família dos índices de preço? Bom, como eu falei no início do vídeo, teoricamente essa relação é oposta. Então, o que acontece? Quando a inflação está alta, o governo, o Copom, tende a subir a Selic para tentar fazer com que a inflação caia. Vamos dar uma olhada num gráfico que eu preparei aqui para esse vídeo. Bom, então aqui eu cruzei desde o ano 2000, desde janeiro de 2000, a taxa Selic e o índice de inflação IPCA, que é o Selic em laranja e o IPCA em azul. Então, olhando assim, parece meio bagunçado e a gente não consegue ter tão evidente que essa relação entre elas, teoricamente, como eu já comentei, é inversa. Mas se a gente olhar com mais cuidado, separar em períodos aqui, a gente consegue entender. O que acontece? Vamos ver o primeiro período aqui. Ali mais ou menos de setembro de 2002 a janeiro de 2007, como o índice de inflação teve uma queda considerável, e ele veio aqui de mais de 20%, aqui para baixo de 10%, até perto de 5%, como a inflação estava baixa, o governo então veio baixando a Selic, porque não era necessário ter uma Selic tão alta, já que a inflação estava controlada. No próximo período, a inflação continuou controlada, aqui de 2007 até 2013, mais ou menos, a inflação ficou controlada ali até mais ou menos 1%, não passando de 1%, isso aqui eu peguei para os períodos mensais, e o governo teve espaço para continuar abaixando a taxa Selic, que veio aqui parar nesse patamar aqui bem próximo até de aproximadamente 2%, mais ou menos. Eu não tenho os dados aqui de cabeça, mas mais ou menos 2%. Aí, o fato dessa Selic ter ficado baixa, no próximo período aqui a gente percebe que começou a ter uma escalada da inflação. A inflação começou a subir e a Selic teve que subir para acompanhar. Quando a Selic chegou aqui em cima de novo, nesse patamar de quase 15%, aqui já ali no ano de 2016 mais ou menos, conseguiu trazer a inflação aqui para baixo. Foi esse próximo período. A Selic subiu e conseguiu trazer a inflação para baixo. Depois, nesse próximo período que eu separei aqui, a inflação, a Selic continuou caindo e a inflação já começou a mostrar picos altos aqui, Só que ela continuou caindo e como a Selic caiu demais, caiu de uma maneira até desequilibrada, a inflação começou a fazer uma escalada.
né? Então ela começou a subir bastante aqui, e esse período agora, então o governo está fazendo uma alta bem expressiva da Selic para tentar conter a inflação. Então aqui, por esses períodos aqui, mais ou menos a gente consegue ver que quando acontece uma escalada da inflação, a Selic corre atrás para conter. E quando a inflação está controlada, o governo tem espaço para baixar a Selic. Então, funciona mais ou menos assim. A Selic tende a subir para fazer a inflação cair. E quando quando a Selic se mantém em patamares altos e consegue derrubar a inflação, o governo tem espaço, se a inflação se mantiver baixa, tem espaço para baixar a taxa Selic. Bom, e aí a ideia por trás desse sobe e desce da taxa Selic e da inflação é o seguinte: quando a inflação está alta, o governo toma medidas contracionistas para tentar conter essa inflação. Um dos exemplos dessas medidas contracionistas é a alta dos juros. Qual que é a ideia? Se os juros estão altos, significa que o preço do dinheiro está alto, né? Então o dinheiro está caro. Como o dinheiro está caro, né, isso vai reduzir o consumo, porque aumentando o preço do dinheiro, você torna o crédito mais caro. Muitas compras são feitas a crédito, então as pessoas vão pensar duas vezes antes de comprar, né, e vão evitar tomar crédito no mercado. E outra vertente dessa questão contracionista é que se os juros estão altos, isso é um incentivo a manter dinheiro aplicado rendendo juros, né, em vez de gastar. E aí fica essa ideia de que com o aumento dos juros, o aumento do custo do dinheiro, você tem menos liquidez na economia, isso freia o consumo e isso desencoraja o aumento dos preços por parte daqueles que precificam os serviços e os produtos na economia. E assim, por que eu falei que essa relação teoricamente é inversa, né? Por que isso funciona na teoria, mas às vezes não funciona na prática? Tanto é que o Brasil tem um histórico tanto de inflação alta como de taxas de juros altas. Se simplesmente as taxas de juros combatessem a inflação, era só ter juros altos e a gente não teria inflação. Mas aqui no Brasil a gente tem as duas coisas altas. Então, essa ideia ela é teórica, mas não funciona muito bem na prática, porque a inflação ela não responde unicamente à taxa Selic. A inflação ela tem muitas outras variáveis que a influenciam, como por exemplo o câmbio, a demanda agregada, a própria política fiscal do governo, né? Então, existe aí todo um cenário macroeconômico que vai resultar numa inflação, não apenas a taxa Selic. Se fosse assim, seria muito fácil conter a inflação, né? Isso depende, como eu estou falando, de toda a condução da política macroeconômica do governo. Esse é um assunto bem mais denso, né? Não tem como a gente esgotar tudo aqui num único vídeo, mas quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, eu sugiro a leitura do livro Macroeconomia da Estagnação Brasileira. Então, se você quer saber mais sobre o mercado financeiro, se inscreva no canal Dicionário do Mercado.